Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta com a nossa programação. O destaque agora é o mercado de café. A gente vem observando aí, o mercado segue precificando efeito geada, né? As primeiras informações dos danos começam a chegar para o mercado. A gente tem aí mais uma sessão encerrada com mais de 1.000 pontos lá em Nova York, é uma valorização bastante expressiva. O produtor, ele ainda avalia na lavoura para saber qual foi o real impacto dessa geada, mas a gente já sabe que fato o frio ele foi mais intenso do que era previsto, trouxe bastante prejuízo e o mercado deve seguir acompanhando aí, precificando com base nas lavouras no Brasil nos próximos dias. Mas para a gente entender melhor o que está acontecendo, como é que foi o pregão de hoje, eu convido aqui então o Marcelo Moreira. O Marcelo, ele é analista de mercado e vai bater um papo agora com a gente. Marcelo, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Boa tarde, Virgínia. Marcelo, pela terceira sessão seguida, a gente termina aí, então, lá em Nova York com valorização bastante expressiva. O mercado físico, ele acompanha também, as cotações sobem bastante. Como é que você avalia esse pregão, né? Segundo dia pós-geada, mercado segue precificando isso, as informações começam a chegar com mais teor lá fora. Como é que é a sua avaliação para essa quinta-feira? Virgínia, basicamente o mercado está muito assustado, tanto os produtores como as trades, como as cooperativas, porque o estrago foi grande e os números que estão chegando dos levantamentos de safra, né, de regiões de fazendas, é que realmente a quebra não foi tão pequenininha como se imaginava, né? Foram acionados stops na bolsa desde ontem, né? Então, o stop está pegando o pessoal que está com chamada de margem. Então, está tendo gente que está precisando zerar a posição nesses últimos 3 dias, né? Fala-se que tem uma chamada de margem só no mercado de café ao redor de 2,5 bilhões de dólares. Quer dizer, é uma fortuna que está sendo chamada de margem, né? Uhum. E isso você coloca mais gasolina na fogueira. Então, até onde vai essa chamada de margem, até onde o mercado vai se esticar desse jeito, né? Hoje o mercado subiu com volume, foram 94 mil lotes negociados hoje. Foi o segundo dia com o maior número de lotes no ano, né? Um volume tão alto assim ocorreu em fevereiro desse ano. Então a gente está vendo que o mercado está em pânico. Tem vencimento de opções agora no dia 13 de agosto, que vai pegar as opções agora de 180, 190, 200, 250, né? Então, a gente está preocupado porque aonde tem sangue tem os tubarões, né? Então, a tendência é que o mercado continue nervoso nos próximos 10 dias. E Marcelo, muito se fala, a gente já vinha conversando antes, que até então o mercado ele não tinha precificado de fato as condições das lavouras no Brasil, né? A gente está terminando de colher uma safra que ela já é menor por conta da diversidade climática. Alguns especialistas, engenheiros, enfim, começam a apontar um possível dano por conta dessa falta de água para 2022 e agora a gente tem essa geada que pode impactar aí a próxima produção. Como é que essas informações chegam lá fora, né? Porque alguns analistas falam que às vezes os operadores lá na Bolsa não entendem a gravidade do problema como a gente sente aqui, né? Porque a gente está com o produtor, a gente está mais perto. Como é que tudo isso chega em Nova York? A gente recupera aí uma parte desses preços que os produtores vinham falando há bastante tempo, que precisava subir diante do cenário. Como é que você avalia todas essas informações com o mercado de café colecionando aí essa série de problemas climáticos nesse último ano? Bom, vamos por partes, né? O mercado hoje é aquele negócio, o mercado pode estar 10 mil reais, mas se você não tem produto para entregar, não adianta estar 10 mil reais, né? Então, com essa alta, tem produtor que não, infelizmente, não vai poder maximizar os resultados e participar dessa alta. Eu acho que essa alta de mercado vai ser para poucos produtores e para poucos players no mercado mesmo, né? O pessoal lá de fora que você mencionou, e até mesmo no Brasil, a gente está questionando os números da Conab, o número de algumas cooperativas, porque tem muita gente que faz relatório, que passa os números de estimativas de safra, baseado no escritório em São Paulo, no Rio de Janeiro, não vai para campo, né?
Então, a gente está tendo muita informação de produtores e agentes que estão no local da lavoura, e esse pessoal realmente está muito mais assustado do que quem está hoje na Europa ou nos Estados Unidos, né? Inclusive, na semana retrasada, tinha gente de fora aqui no Brasil visitando e fazendo um giro lá pelo interior de São Paulo e Minas, e é um pessoal que tem credibilidade, né, que é a Jude Gaines, que veio para cá. Então, tem gente que está precisando realmente pegar o carro e não fazer sobrevoo aéreo, fazer realmente pegar uma picape e andar no meio das fazendas, para ver o que aconteceu de verdade, né? Com relação à quebra, eu não sou agrônomo, então não tenho tanta informação, mas o que a gente escuta é que as lavouras hoje, que estão plantadas com 3 meses, 6 meses, um ano e meio, essa lavoura queimou. Então, nessa lavoura hoje, que era para começar a produção já em 2022, 2023, vai ter que ser passado máquina em cima, trator, e essa lavoura morreu, né? Outra preocupação importante é que o pessoal que tinha comprado muda para fazer expansão não vai ter muda suficiente para repor o parque cafeiro que foi quebrado com a geada, né? Então, essa recuperação de plantio, de potencial de safra grande de novo, o Brasil vai ter daqui a quanto tempo? 2 anos, 3 anos? Ainda é cedo para dizer, né? Então, a expectativa para 2022, que se falava do Brasil voltar a produzir 70, 75 milhões de sacas, né? Com essa geada vai ser quanto agora? 60, 55? Também é um número que ninguém sabe. Se tiver mais essa geada semana que vem e a crise hídrica continuar até setembro, outubro, a quebra pode ser maior ainda. Então, não é colocar pânico geral, mas tem muitas coisas ainda aí, fatores climáticos, que dependem do clima e não da gente, né? Então, realmente, a atenção tem que ser redobrada. A preocupação que nós temos hoje, que eu tenho, teve um produtor que estava renegociando para fazer a entrega em 2022, 2023, base do que ele fez esse ano, né? O que ele estava negociando para entregar em 22, 23, e 23 e 24, ele vai entregar quando agora? Em 25, 26, né? A cooperativa que tinha compromisso assumido com uma trade, com um exportador, com destino, para exportar 1 milhão de sacos, ele vai receber agora 400 mil, 500 mil. Quando é que ele vai conseguir performar o saldo que ele tinha para fazer exportação, né? Então, isso vai ser um efeito dominó que vai machucar muita gente. E, Marcelo, quando você fala que o mercado deve continuar precificando, subindo, né, nervoso, como você mesmo disse, nesses próximos dias, é por conta do que já aconteceu e já entra no radar no mercado também essa previsão dessa nova massa de ar frio que a gente tem para a semana que vem? A gente já tem que ficar, o mercado lá fora já está atento a isso? Então, eu creio que ainda não, porque essa notícia da geada para a semana que vem, ela saiu agora durante o pregão, né? E vai ser igual a semana passada. Tem as pessoas que vão acreditar que pode acontecer alguma coisa e tem as pessoas que vão acreditar que não vai acontecer nada. Então, esse que começa a ser o jogo do pôquer, né? Então, é possível você fazer proteção para o ano que vem? Para a próxima geada? Sim, só que agora as opções ficaram muito caras para você poder recomprar ou fazer uma posição. E com essa quebra que está dando já nessa semana, eu acho que vão ser poucos os players que vão realmente disponibilizar 10, 15, 20 mil reais para comprar alguma proteção, né? Mas o risco existe, né? E se tiver a geada de novo agora, né, no dia 28, 30, realmente vai ser um cenário muito altista e muito explosivo para a próxima semana e para o ano que vem também, né? E para amanhã, Marcelo, como é que deve ficar esse mercado, né? Porque a gente sempre tem... o mercado sobe, depois ele acaba devolvendo parte dos ganhos. Como é que deve finalizar a semana? Então, Virginia, eu acredito que o mercado vai continuar nervoso. Hoje, pelo que a gente escutou, teve muita chamada de margem, teve algumas corretoras proibiram as negociações no café, porque teve gente que não cumpriu a chamada de margem. O mercado já subiu, né, 4 mil pontos em 10 dias. Pode ter uma realização de curto prazo? Pode. Inclusive, hoje o mercado deixou um gap, né, entre a máxima de ontem e a mínima de hoje. Então, teoricamente, o mercado pode voltar para 180 centavos? Pode.
eu não acredito que nós vamos ter uma realização entre hoje e amanhã, né? Se as coisas acalmarem, se entrar uma chuva, pode ser que lá para agosto, setembro, o mercado realize 1.000, 2.000 pontos. Mas hoje eu vejo que o problema é um problema estrutural, um problema de oferta mesmo, né? E não simplesmente vai chover ou não vai chover, ou vai gear ou não vai gear. Eu acho que o estrago hoje é pela falta mesmo de café, né? Nós estávamos trabalhando com uma safra 21-22, entre 47 e 56 milhões de sacas. Hoje já se fala de uma safra abaixo de 40 milhões, né? Então, como é que você vai conseguir cumprir todos os contratos de exportação? Quem tem café hoje disponível, a gente acha que vai valer ouro, né? Porque vai ter uma pressão por esse café, uma pressão compradora pelos participantes do mercado que vão precisar de café para cobrir as necessidades deles, né? Tanto a indústria no mercado interno, quanto as pessoas que têm compromisso com a exportação. E há ainda produtor com café disponível, Marcelo? A gente tem escutado que sim, pouca coisa, e a nossa recomendação tem sido: vendam da mão para a boca para pagar as contas que você tem que pagar no dia a dia. E esperem para vender mais se realmente tiver a colheita, né? E não vender achando que vai colher, porque realmente você fazer hoje uma venda de um café que você não tem, que você espera colher até semana que vem, se vier a geada no dia 28, você vai fazer o quê para esse café que você vendeu hoje, aproveitando preços altos, né? Então, hoje, a nossa sugestão é cautela. Sejam cautelosos, muito cuidado com as tomadas de decisão, e vamos esperar um dia de cada vez, né? E, Marcelo, paralelo a tudo isso que a gente tem dos problemas climáticos aqui no Brasil, a gente tem também uma parte do mercado que opera com aquela expectativa de uma retomada no consumo à medida que a vacinação avança, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, com a redução das restrições da pandemia, enfim, o pessoal de novo na rua aumentando esse consumo fora de casa, né? E diante disso, tudo que a gente tem, essa quebra que possivelmente a gente deve ter para o ano que vem. A gente sabe que os outros países produtores, como por exemplo a Colômbia, também enfrenta problema na sua produção. Como é que deve ficar essa questão de demanda e consumo, né? Quem que vai conseguir, talvez, aliás, acho que a pergunta é, alguém consegue suprir essa necessidade da falta de café do Brasil, que a gente pode ser que tenha aí nos próximos anos? Como é que deve ficar essa relação? Eugênio, eu acredito que essa oferta e demanda ela vai ajustar no preço, como sempre acontece, né? Então, nós vamos ver um aumento no preço do café, tanto para a indústria quanto da indústria para o processador final, né? Então, café hoje, eu acredito que vai virar um produto para a gente com uma renda razoável e alta, para ir para países que podem pagar um café. Então, hoje, um cafezinho que você paga R$ 8 no restaurante vai valer 12, 13, 15 reais, né? As margens da indústria vão ter que ser reduzidas, porque senão vai conseguir repassar todo esse custo para o produtor. Então, eu vejo que países ricos como Europa, Estados Unidos, pode ser que eles absorvam bem esse aumento de preço, né? Mas isso deve afetar o percentual do consumo mesmo. O USDA, eles estavam prevendo um consumo para o ano que vem de 168 milhões de sacas, né? Com esse aumento, pode cair para 165, para 163. Agora vão ser os estudos que vão te mostrar para onde que vai a demanda. Agora você vê, o Brasil hoje, ele quebrou uma produção da Colômbia, né? A Colômbia produz 15 milhões de sacos, ao redor de 15 milhões de sacos, né? Então, o Brasil saindo do ano passado de 70 para 40. Né? O ano passado, nós exportamos no ano safra 46 milhões de sacos, 45,6. Esse ano vamos exportar quanto? 15, 16? Quer dizer, já é uma Colômbia menos no mundo hoje que o Brasil tem, né? E isso pode complicar para agora 2022 também. Então, é muita cautela e eu creio que os preços vão continuar muito firmes. Marcelo, em relação ao mercado físico, ontem a saca do café bateu R$ 1.000 em várias praças de comercialização, nas principais praças de comercialização praticamente.
Mas a informação que a gente tinha ontem é que, apesar da alta, mercado físico também muito parado, o produtor indo a campo para entender o que de fato aconteceu com a lavoura. Como é que foi essa quinta-feira? Isso se manteve? O mercado físico continuou acompanhando Nova York? Como é que ficou? Não, hoje as cooperativas, os preços que eu tive acesso, eles começaram a tentar descontar um pouco mais em função do base, né, que é a diferença que você tem entre Nova York e o preço que você faz na fazenda do produtor. Então, o que ontem valia, por exemplo, Nova York menos 20, hoje tentaram fazer compras com Nova York menos 40, né? O que acontece? No mercado de pressão e temperatura normal, se o preço sobe muito, você faz esse desconto aumentar. Mas hoje você está tendo um problema realmente real de geada, de quebra de produção, que vai perpetuar aí, ou vai durar mais 1, 2, 3 anos. Então, ao meu ver, não faz sentido hoje você vender um café com Nova York menos 40, menos 50 pontos. O que eu tenho comentado com algumas pessoas é que hoje o café brasileiro deveria começar a valer Nova York mais 5, mais 10 na mão do produtor. Porque não tem café no Brasil. Você não vai conseguir originar 20 milhões de sacos para exportar esse ano, né? Então, pode ser que nesse momento o café brasileiro comece a valer um prêmio até sobre o café da Colômbia, por exemplo, né? Então, eu acho que quem tiver paciência e calma vai conseguir fazer uma venda muito melhor do que você tem hoje. Marcelo, eu agradeço sua disponibilidade de vir conversar aqui com Notícias Agrícolas. Eu deixo agora o espaço, se você quiser deixar mais alguma orientação para o produtor, mais alguma análise do que deve acontecer aí nos próximos dias nesse mercado, fique à vontade. Meu eu agradeço a atenção e o espaço. E o que eu posso recomendar para as pessoas, né, para os produtores, é terem calma e se prepararem, porque dias piores podem vir também. Então, o negócio é a gente tentar garantir um preço mínimo para 2022, 2023, mas não tomem posições sem saber ainda qual que é o impacto da geada, qual que é o potencial da quebra para a geada da semana que vem, e esperar para ver se vai ter chuva até agosto. Então, eu creio que é importante a gente ficar calmo nos próximos 20, 30 dias, né? Porque se não tiver chuvas até o dia 15, 20 de setembro, 2022, 2023 pode ser uma quebra maior ainda. Marcelo, obrigada, viu? Até a próxima. Obrigado, boa tarde a todos, foi um prazer. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Marcelo, analista de mercado. Ele trouxe para a gente aí essa elevação nos preços lá em Nova York, que, segundo ele, deve ser mantido nos próximos dias. Um mercado bastante nervoso, um mercado em pânico com essa geada que aconteceu aqui no Brasil. Os números ainda começam a ser contabilizados, o produtor e as cooperativas, os técnicos agrícolas estão indo a campo para entender melhor o que aconteceu, mas a gente sabe que o frio ele foi mais intenso, pegou todo mundo de surpresa, atingindo ali a principal área de produção de café arábica do Brasil. A gente tem a Alta Mogiana, a região de Franca ali foi toda atingida, sul de Minas Gerais, e dessa vez o frio chegou até o Cerrado Mineiro. A gente tem então aí nos próximos dias essa tendência de permanência dos preços firmes lá na Bolsa de Nova York. Diante disso, a gente precisa tentar entender de fato o que vai acontecer com a safra do ano que vem, que vale destacar mais uma vez, e o Marcelo conversou aqui com a gente, que a produção do ano que vem já começa com um cenário crítico por conta da falta de água do solo, disponibilidade hídrica está muito baixa, e agora a gente teve a geada que deve ter aí um impacto ainda mais severo. A gente tem também a informação de que a cidade de Coqueiral, no sul de Minas Gerais, foi atingida pela geada no início dessa semana, e a prefeitura decretou estado de calamidade. De acordo com o decreto assinado no dia 20, o município foi afetado por um desastre, classificado e codificado como geada, causando sérios prejuízos aos produtores rurais e dará outras providências. Então, a gente precisa continuar acompanhando, tem bastante produtor que foi afetado, o decreto ele é oficial, e a gente continua acompanhando aqui no Notícias Agrícolas para entender melhor como é que deve ficar a produção do ano que vem e como é que esses preços devem se comportar, tanto na Bolsa de Nova York, mas também aqui no mercado físico. O cenário ele é de alta, mas o produtor pouco participa desse mercado, porque a produção desse ano ela já foi reduzida por conta da consequência climática, e o produtor não tem café e espera e tem agido com cautela para entender melhor
como é que deve ficar a produção do ano que vem, que na teoria voltaria a ser aí de ciclo muito alto para o país, considerando a bienalidade da cultura. Bom, vou ficando por aqui, mas você não sai daí, que a nossa programação continue, já já a gente está de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.